Escolhas saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa. A live tá especial hoje. A live tá especial? Tá especial. Ai, que Eu delícia! fiz um trabalho aí. Trabalho de arte. Agora a Vera não quer mostrar o chimarrão dela. Eu quero mostrar a outra parte. O meu não tem essa Como assim? Pera lá. Pois é, vamos explicar para os ouvintes que a gente falou no começo do programa. É o seguinte, eu sigo Gisele Bündchen no Instagram. E Gisele Bündchen está no Rio Grande do Sul. E eu descobri a fonte da beleza de Gisele Bündchen. O que é a fonte da beleza? E eu acho que são as cuecas viradas que ela come na casa da mãe dela. A Vera Lisboa acha que é o chimarrão, entendeu? Querida, com certeza. Ela nunca deixou de tomar, viu? Ai, tudo bem, Vera? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, coisa boa. Ainda mais falando desse assunto, né? Ai, coisa boa, mate essa hora com esse friozinho, né? Tu já tá tomando. Pra quem tá nos acompanhando na nossa live, vai ver as cuecas viradas da Gisele Bündchen e o chimarrão da Vera Lisboa. E acho que a Vera não vai querer falar muito. É um chimarrãozinho maravilhoso. Pois é, né? E eu adorei essa notícia, assim, achei uma alegria pra gente aqui, essa notícia de que o chimarrão, né, pode se tornar, então, enfim... Virou ontem, ontem houve uma cerimônia, se tornou o primeiro bem imaterial, né, patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Muito bem. Isso é sensacional, até porque se a gente pensar aonde a gente está, né, em qualquer lugar do mundo, vamos falar assim, né, tu olha para um gaúcho com uma cuia de gaúcho, porque existem várias cuias, né, tem aquela cuia ali do pessoal do Uruguai, da Argentina, mas a cuia do gaúcho é a cuia do gaúcho, né? Aquela de Aí tu vai no Rio, tu passa... Oi? Aquela de vidro pode, Vera, ou não? Olha, pode, qualquer uma, né? Mas eu tô falando nossa cuia tradicionalzona, essa que a gente tem. Tu vai numa praia, tu sabe onde é que tem um gaúcho de longe, né? Enfim, então, assim, eu acho que é uma coisa até que nos torna únicos para nós. Assim, acho que no Brasil é o único estado que representa realmente esse consumo dessa planta maravilhosa, que é a Ilex paraguariense. Olha, eu cada ano me surpreendo com a quantidade de estudos que tem, demonstrando, né, os benefícios que a erva mate traz para a nossa saúde, os benefícios que a gente tem quando consome no dia a dia, né, essa erva de boa qualidade, então. E dentre os benefícios que eu acho mais interessantes, assim, sem dúvida, é o desempenho físico, o foco, a concentração e um auxílio para a memória. Eu diria que esses 4 itens que eu falei, memória, concentração, né? Esse estímulo vem da cafeína, sem dúvida, e das xantinas. A erva mate, ela tem uma quantidade bem grande de polifenóis, né? Nós temos, assim, as xantinas, as saponinas, que também melhoram na questão do desempenho físico e também podem ajudar na redução do colesterol, ou seja, é só benefício e olha, a quantidade de estudo é cada vez maior realmente. Um dos benefícios que eu vejo, e eu enxergo isso como benefício para as pessoas, é se você tomar, por exemplo, o chimarrão antes do almoço ou à tardinha, né, ele já pode reduzir o seu apetite para a noite ou reduzir o seu apetite para o almoço. Eu, inclusive, sou uma pessoa que se eu tomar muito chimarrão antes do almoço, que é o horário que eu mais gosto. E à tardinha, sem dúvida, mas assim, dou uma diminuída de pelo menos uns 30% no meu apetite da noite. E eu acho que isso é bastante benéfico, né? Até porque você está tomando água, que as pessoas perguntam, chimarrão vale como água? Claro que vale, mas sempre tem aquela premissa que é um chá. E chá tem outras propriedades químicas, mas sempre é válido para hidratar também. Eu acho uma das coisas que o gaúcho se hidrata, sem dúvida, é a quantidade de chimarrão que ele toma, né? Em relação, por exemplo, assim, se você tem gastrite, se você é gestante, né? Aí tem que evitar o consumo da erva mate, que são os únicos momentos assim que a gente tem que cuidar, é relacionado com a gestação e com a amamentação e a questão de gastrites, que a gente pede assim para as pessoas evitarem. No restantes, a gente tem assim só realmente notícias boas, cada estudo mostrando, relacionando com aumento de capacidade de memória, né? E principalmente as pessoas que vão ficando mais velhas, vão diminuindo a sua memória, vão reduzindo a sua capacidade de memória,
toma pelo menos 2 vezes ao dia o chimarrão, que pode ajudar. É mesmo, Vera? Mas, Eu tava bem com receio interessante, que fosse assim. algo ruim, assim, tomar demais. Eu também. Não, 2 vezes ao dia, se você tomar, claro, não precisa tomar 3 térmicas 2 vezes ao dia. Sim, né? Tá, mas assim, aquela boa térmica ali, tomando, principalmente se ela for com alguém que você gosta, né, que você está dividindo ali com aquela pessoa que você, né, consegue tomar junto ali, é um ótimo, digamos assim, hidratante, além daquele convívio social que você tem naquele momento, que você para, né, toma seu chimarrão, faz conversa, uma fofoca, né, Vera? bota fofoca em dia, né? De preferência que não venha acompanhado de pé de moleque, cueca virada. Vera. Daí tu tá de brincadeira comigo, né? Vou Mas fazer se o quê? a Gisele tá daquele jeito, comendo cueca virada, tomando chimarrão. Aquilo é uma foto, né? Tá que nem aquela mulher que eu encontrei lá, que era magérrima, comprando aquele pão daquele tamanho. Eu olhei e pensei, meu Deus, não pode ser tão magra comprando esse pão tão grande. Não, e assim, vamos fazer justiça, tá? Além da cueca virada com chimarrão, tinha uma foto da Gisele com um prato cheio de frutas. Bergamota, eu kiwi. vi, é verdade. Vamos falar a verdade, né, Ninguém Vera? quer falar sobre essa, né? Sobre Só quero isso falar da ninguém cueca quer virada. falar, Né? E aí, assim, claro, só que isso tudo tem a ver também com o conteúdo geral, né? Um contexto que a gente vê. A gente olha só para a cueca virada como se ela começou isso, né? Na verdade, ela tem uma saúde muito bacana e ela tem um baita de um cuidado relacionado com a saúde dela. A gente sabe que ela tem muitos cuidados relacionados com a alimentação, que ela é super saudável. Ontem até eu vi um programa numa televisão ali que estava falando sobre modelos. E ela era uma das modelos que estava comentando exatamente que ela deixou muitos hábitos que ela tinha na juventude e passou a cuidar muito da saúde relacionado a essa questão de consumo bom. E a gente sabe que ela tem hábito de tomar chimarrão, sim. Então é interessante isso. Claro que eu digo assim, é um hábito no Rio Grande do Sul extremamente difundido. No resto do Brasil, as pessoas tomam, por exemplo, de uma outra forma essa erva, né? Muitas vezes é usado outros tipos de erva, mas assim, não da forma como nós tomamos aqui no chimarrão, nessa forma, nessa infusão assim, amarga, né? Eu digo que é o nosso mate amado e não o nosso mate amargo, né? Ô Vera, e deixa eu te perguntar uma coisa, tem gente que ultimamente as pessoas desenvolveram o hábito de botar ervas dentro. Isso. Eu volta e meia, eu boto umas folhinhas de capim cidreira. É bom isso ou não? Pode? É ótimo, é ótimo. Inclusive assim, por exemplo, agora nessa fase que esfriou, né? Então as pessoas estão ali, todo mundo se cuidando para não pegar gripe, tá todo mundo se esquivando das gripes que estão aí na cidade. E aí eu digo sempre o seguinte, se tem hábito de tomar chimarrão, coloca lá umas folhinhas de sálvia, umas folhinhas de alecrim e guaco. A feira ecológica lá da Redenção sempre tem guaco para vender. Então compra lá umas folhinhas de guaco, alecrim e sálvia e coloca no chimarrão. Você tem a sálvia, por exemplo, um excelente expectorante, tá? O guaco também é expectorante e principalmente para evitar gripes. E o alecrim, além de ser um antisséptico bom, ele ajuda a memória, tá? Então, quem está com problema de memória, coloca a galinha de alecrim. Uma das coisas que é bem usado por causa do alecrim é tomar um chá de alecrim para quem está com problema de memória. E a gente fala da seguinte forma, se o chá sozinho faz esse efeito, imagina se você tomar de manhã alecrim no seu chimarrão, de tarde você coloca outra folhinha, tudo isso faz diferença. Isso é um hábito diário. Isso é que é o interessante do chimarrão. Os benefícios dele são bons porque a gente consome diariamente, né? Isso é importante. Aí você tem lá alguns problemas digestivos, a digestão não está muito boa, coloca lá umas folhas de boldo no seu chimarrão. Isso também pode auxiliar na melhoria dessas funções que a própria erva mate já tem, né? Essas funções desses polifenóis, porque na verdade tudo isso são funções, são o que a gente chama de propriedades funcionais da erva mate. Então, o fato de você estar usando já a erva mate tem esses benefícios que a gente já conversou sobre melhora a memória, desempenho físico, né? Tem gente que toma o chimarrão e depois vai lá fazer exercício físico. É quase como se você tomasse um café preto.
ele é tão rico em catequinas que estimula o metabolismo. Tudo isso, por isso que ele é estimulante. Inclusive, tem pessoas que dizem, eu não posso tomar depois das 8, 9 horas da noite, porque senão ele me tira o sono. Eu só tomo até às 6, porque depois pode me tirar o sono. Exatamente, porque ele tem propriedades que são funcionais. Então, as teobrominas, que são a mesma, por exemplo, do chocolate, né? As mesmas do chá verde, são ótimas para dar também sensação de bem-estar, sensação de saciedade. Por isso que tem pessoas que dizem, eu tomo chimarrão e fico saciado. Cada um tem um pouquinho de diferentes sintomas. Tem gente que diz, eu tomo e não me tira nada do apetite. Eu tomo e abre meu apetite. Mas as propriedades funcionais, os compostos químicos que estão na erva, são mais para fazer o seu corpo gastar energia e fazer principalmente para o seu corpo reduzir essa fome, ou seja, diminuir a fome, aumentar um pouquinho a saciedade. Sem dúvida, essas são mais fortes também. Ô Vera, o Nilson, aqui no nosso WhatsApp, o Nilson está perguntando pelo 9987-30993. O Bruno mudou, tá, gente? Ele está falando a respeito de pressão alta e alecrim. Se a pessoa que tem pressão alta tem que ter um cuidado especial de botar, assim, por exemplo. Tem, inclusive da erva mate, porque a erva mate contém cafeína, né? Essa cafeína, a teobromina, as teofilinas que tem podem alterar. Se a pessoa toma muito, ela toma 2 cuias de chimarrão, não é problema. Mas se ela vai tomar a térmica inteira lá, passar a manhã tomando chimarrão, passar a tarde tomando chimarrão, isso é um problema sim. Por isso assim, quem tem problemas gástricos, quem tem problema de... Aliás, os chás sempre tem que ter muito cuidado, né? Plantas tem princípios ativos químicos e o alecrim, assim como, por exemplo, tem outras pessoas que não podem tomar o capim-limão tá? O capim-limão baixa a pressão das pessoas. Não me diz, Vera, mas a minha pressão já é quase se arrastando. Viu? E as pessoas às vezes ficam assim com uma sensação de cansaço e não sabem que o capim-limão. Ele pode baixar a pressão. Sim, mesmo? Tá? E realmente pode baixar a pressão. A planta, ela tem um princípio ativo químico. Você deixa ela ali naquela infusão. Ela está... enquanto você está tomando mate, ela está numa infusão. Ela está aquecida, ela está extraindo todos os princípios químicos ativos que tem na planta. Então, é uma questão que a gente tem que prestar atenção, né? Cuidar da qualidade da erva mate, prestar atenção, ver se essa erva mate não tem açúcar, quais são os componentes que tem, né? Esses tempos eu estava olhando umas erva mate no supermercado, elas têm umas que chegam a ter corante verde. Quer dizer, imagina, corante verde na erva mate. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? E a erva sem açúcar. Claro, imagina, que absurdo. Pois como é que a gente escolhe uma boa erva? Como é que a gente sabe, assim, se é uma erva boa ou não? Tem também o amargor, né? Mas, diga, Vera. Mas que eu saiba, assim, eu não sou também... Eu tenho 2 marcas que eu gosto, assim, basicamente. Uma marca é a que eu mais tomo, né? Acho que todo mundo sabe que eu adoro a marca. A marca daquela minha amiga querida. Da tua amiga mas, assim... Nara, nossa ouvinte. Beijo pra ela. Pois é. Então, eu escolho a erva principalmente assim, presta atenção nos ingredientes, né? Tem que ter erva mate moída, né? Fazer a proporção ali de folha com eles chamam de as cascas, né? Como se fossem os pauzinhos, né? A proporção de folha. E eu presto atenção na data de fabricação, para ser bem recente, para não ser uma erva muito velha, muito antiga, que já está há um tempão lá na prateleira do supermercado. Acho a questão da fabricação assim, bastante importante. É como um azeite de oliva. Quanto mais recente, melhor. Né? Você tem uma erva fresquinha, uma erva menos oxidada. Por mais que os pacotes da erva hoje preservem para que ela não se oxide, isso é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Que tipo de pacote que ela está embalada, né? Isso é fundamental. Eu acho importante essa questão dessa erva que está em pacotes que mantém longe da luz. Os pacotes de papel normalmente não conseguem segurar tanto essa luz, essa oxidação, envelhece mais rápido também. Então, eu nessa questão de escolha, como eu já conheço, e erva mate é uma coisa muito de sabor, de gosto, eu vejo na minha família, assim, meu pai toma um tipo, meus irmãos tomam outro, eu tenho amigos que tomam só de um tipo também, cada um vai vendo qual é a erva que gosta mais. A minha filha, por exemplo, gosta de tomar chimarrão e toma.
E ela gosta de uma erva mais estilo uruguaia, estilo argentina, que tem mais casquinha, tem mais aqueles pauzinhos, é mais sequinha, tem muito menos a planta. E a gente vê que quando tem mais a folha, fica um pouquinho mais amarga. Então, cada um vai se adaptando, eu acho, conforme gosta. Mas o importante é manter esse hábito, que eu acho que é um hábito que, além de nos trazer todos esses benefícios que a gente está falando, um deles que eu também não falei, mas acho que é importante falar, que o Bruno que falou sobre o alecrim, né, e a erva mate junto para pressão. Pois é, né? Vou procurar agora, aqui. enfim, foi o ouvinte que falou sobre isso. Tem uma coisa, a erva mate é diurética, né? Ela é uma planta que aumenta a diurese, não só pelo volume de água que você toma, e isso que faz você aumentar a diurese, né? Que a pessoa vai mais ao banheiro, mas a própria erva mate, assim como o café preto, né? Assim como o café, a planta café, a erva tem propriedades diuréticas e para algumas pessoas ela ainda funciona como um bom laxante, né? Tem muita gente que me diz, eu tomo 2, 3 matinhos e já vou ao banheiro. Olha só, hein? Olha, são muitas propriedades boas, isso é que eu acho bacana, a gente tem um bom hábito. E quando a gente está nos congressos, normalmente de nutrição fora daqui, as pessoas que sabem que a gente é gaúcho dizem, vocês têm o melhor de todos os alimentos, vocês têm... Eu tinha um professor que vinha dar aula de bioquímica pra gente aqui nos sábados e ele dizia, vocês gaúchos são privilegiados, vocês têm a erva mate, é o melhor remédio que existe, é um tônico, é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele tecia, assim, elogios rasgados, e ele trazia muito... Olha que há 10 anos atrás ele trazia muitos estudos sobre a Ilex paraguariense, então... Eu acho que para nós não é só motivo de orgulho ter esse hábito, mas saber que nós consumimos um bom produto para a nossa saúde. E a questão da Ilex, que é uma boa protetora, tem todas essas propriedades químicas, né, boas, as xantinas, as catequinas, esses polifenóis, que podem proteger nosso intestino também do câncer, né? Porque a gente aqui no Gaúcho come muito churrasco, então tem que contrabalançar tomando chimarrão. É uma boa forma de fazer isso, né? Vera, tem uma pergunta da Iris. A gente tem 1 minuto, tá, Vera? Recuperando semana passada, tá? 1 minutinho. Tá. A Iris está perguntando a história do leite antes de dormir. Eu acho que era aquela história do leite, o cravo, o melzinho quente, bebe, vai se deitar. É saudável ou não é saudável? Não é saudável, não deve se tomar. A gente não deve tomar alimentos que sejam ricos em carboidratos antes de dormir, né? Nem fruta, nem leite, nada que tenha carboidrato antes de dormir é saudável. O nosso corpo tem que descansar e não receber alimentos antes de descansar. Mas leite era um hábito que se fazia as pessoas usarem, porque como o leite é rico em triptofano, então se dava isso para acalmar, para deixar a pessoa mais tranquila, principalmente com açúcar, com canela, com mel, cravo essas coisas, né? Imagina dar mel antes de dormir. A pessoa delícia. passa a noite com a insulina alta. Deus me livre. Sabedoria popular. Vera, poxa. Obrigado, Vera. Um abraço para todos. Valeu. Aproveitem o seu chimarrão. Beijo. Beijo, valeu. Vera Lisboa toda quarta aqui.